Netuno em trânsito com a Vênus. Netuno, Vênus. Sob esses trânsitos, nos encontramos com Netuno na arena do amor e dos relacionamentos, em questões que têm a ver com a expressão criativa e mudanças que ocorrem em nosso sistema de valores. É muito difícil cobrir adequadamente todas as diferentes maneiras pelas quais os trânsitos Netuno-Vênus afetam a esfera dos relacionamentos. Mas podemos ter uma boa ideia do que esperar a partir de um resumo geral da maneira pela qual certos clientes sentiram esses períodos. Netuno dissolve a separatividade. Quando contata Vênus, por meio de qualquer ângulo em trânsito, o impulso de nos fundirmos a uma outra pessoa é muito forte. Estejamos ou não já envolvidos num relacionamento, podemos ficar loucamente apaixonados nesse momento. Nosso novo amor pode nos parecer a resposta para todos os nossos sonhos românticos. Deixa-nos boquiabertos e nos promete o céu. Mas Netuno em trânsito também traz uma tendência para superestimar e não ver com clareza tudo aquilo que ele toca. No caso de Vênus, há uma boa possibilidade de não estarmos vendo os outros com realismo. Estamos tão encantados com os seus aspectos bons e com o sentimento maravilhoso que eles nos provocam, que subestimamos ou reduzimos a importância de outras qualidades que têm e são mais problemáticas para nós. Pensando que seremos felizes para sempre, podemos nos casar ou começar um relacionamento sobre qualquer trânsito Netuno-Vênus, mas logo descobriremos que as coisas não eram como pareciam ser. Embora nunca seja agradável ter que pôr os pés no chão dessa maneira, pelo menos agora podemos perceber claramente as questões reais a serem enfrentadas para fazer o que o relacionamento dê certo. Mesmo que ele, na realidade, não seja o príncipe encantado, ou que ela não seja a deusa que pensávamos que fosse, talvez ainda assim vejamos qualidades suficientes na outra pessoa para fazermos um esforço e estabelecermos o relacionamento numa base mais sólida. Entretanto, à medida que o trânsito passa, podemos descobrir que a situação é impossível. Era tudo um sonho destinado a desvanecer-se. Podemos até mesmo aprender algo dessa maneira, simplesmente o fato de sermos mais cuidadosos na próxima vez. A lição em potencial é profunda e envolve abrirmos mão da noção de que há alguém no mundo que chegará a nós e será a mãe ou o pai perfeito que tivemos ou não um dia, quando éramos crianças. Trânsitos Netuno-Vênus nos obrigam a procurar nossa totalidade perdida. A unidade urobórica ou oceânica que sentíamos no ventre materno e durante os primeiros meses de vida. Através do amor romântico, mas esses trânsitos também mostram que, em última análise, nosso paraíso perdido não pode ser recuperado através do agenciamento externo de outra pessoa. Não importa quão maravilhosa seja a pessoa amada, nem sempre se encaixará a nós perfeitamente e inevitavelmente ficaremos deprimidos. As alturas a que subimos e as profundezas às quais somos lançados sob esses trânsitos ensinam-nos, finalmente, uma verdade muito profunda. A totalidade, que é o anseio de todos nós, só pode ser encontrada dentro de nós mesmos. E, do que tenho visto em minha prática astrológica, isso não se aplica apenas aos ângulos difíceis de Netuno em trânsito em relação a Vênus, mas também
ao trígono e ao sextil. De uma forma ou de outra, esses trânsitos pedem que façamos sacrifícios e ajustamentos no amor, que muitas vezes envolvem pôr de lado nossas necessidades em benefício de outras pessoas. As breves histórias de casos que se seguem ilustram os diferentes fatores pelos quais isso acontece. Laura, uma mulher solteira de 25 anos, apaixonou-se por um patrão quando Netuno em trânsito formou uma conjunção com sua Vênus. A atração era muito poderosa, ela sentia que ele a entendia melhor do que qualquer outra pessoa já o fizera. O sentimento era mútuo. Ele, aparentemente, recebia dela o amor e a compreensão que sua mulher era incapaz de lhe dar. Entretanto, ele tinha filhos pequenos e não estava preparado para abalar sua vida familiar, arriscando-se a separar-se das crianças para assumir por inteiro seu relacionamento com Laura. Dessa forma, Netuno pedia que algo fosse sacrificado. Laura podia renunciar ao seu desejo de um casamento estável e convencional e continuar com um relacionamento clandestino, ou acabar completamente com ele. De uma maneira ou de outra, precisava abrir mão de alguma coisa. O que Laura efetivamente fez foi romper com seu patrão e deixar o emprego. Tom passou por um problema semelhante quando Netuno entrou em quadratura com seu Vênus natal. Ele era casado há 10 anos e tinha 2 filhos que adorava. Sob esses trânsitos, apaixonou-se por uma mulher que conheceu através de um amigo. Em resultado disso, deparou-se com 3 opções, todas elas características dos efeitos de Netuno sobre Vênus. Poderia manter o relacionamento em segredo, continuando com ele pelas costas da esposa. Trânsito de Netuno em relação a Vênus envolve algumas vezes o fato de um dos parceiros enganar ou ser enganado. Poderia também acabar com seu casamento com o objetivo de seguir o novo relacionamento mais aberta e completamente, ou poderia acabar com o caso. Tom optou por continuar com o caso, mantendo-o em segredo. Logo depois de ter terminado o trânsito Netuno-Vênus, a namorada dele conheceu outro homem com quem acabou se casando. No amor, Vênus espera algo em troca. Eu amarei você se você me amar. Ou, eu amarei você se você fizer o que eu quero. Netuno é um amor mais altruísta. Eu amarei você mesmo se você não puder me devolver o amor de forma que eu preciso. Quando Netuno em trânsito forma um aspecto com Vênus, podemos nos descobrir em situação em que se pede que amemos alguém mesmo que essa pessoa nem sempre possa nos dar exatamente aquilo que gostaríamos de receber. A história de Diane ilustra esse tipo de situação netuniana. Ela e seu marido, Eric, pareciam ter um casamento ideal. 2 belas crianças, um lar idílico no campo e nenhuma preocupação financeira. Mesmo assim, quando Netuno em trânsito em Capricórnio se opôs a uma Vênus em Câncer, Eric começou a falar de sua insatisfação. Sentia-se preso. A vida se tornara muito previsível e certa, e ele ansiava por mais liberdade. A primeira reação de Diane foi ficar indignada. Para ela, estava muito certo falar de seu desejo de sair de casa e viajar pelo mundo, quando seria ela quem teria de ficar trancada em casa cuidando das crianças. Ela reclamou da injustiça do marido, mas quanto mais tentava prendê-lo, mais ele queria se afastar. Finalmente, ela desistiu dessa atitude. Embora admitindo sua raiva e seu ressentimento, disse-lhe que se realmente precisava de um tempo longe dela, estava livre para partir. Ela o amava o suficiente para abrir o espaço que ele sentia precisar. A reação de Eric foi interessante. Tão logo teve a permissão de Diane para fazer o que desejava, seus sentimentos mudaram e sua insatisfação desapareceu. Quando Netuno forma um aspecto com nossa Vênus, geralmente nós é que temos que fazer os ajustamentos em relação ao que o nosso parceiro precisa. Sob quaisquer trânsitos Netuno-Vênus, podemos nos apaixonar por tipos netunianos. Qualquer um que tenha peixes, Netuno ou a casa 12 fortes no mapa natal,
ou que esteja passando por trânsitos importantes de Netuno. Podemos nos descobrir atraídos por perdedores ou vítimas, gente que parece simplesmente não conseguir pôr a vida em ordem e que nos procuram em busca de apoio emocional ou financeiro. Ou fazemos o papel do necessitado ou do fraco, o herói doente ou a dama em dificuldades, e procuramos por um salvador que nos ajude. Também ficamos especialmente suscetíveis a parceiros de sensibilidade sonhadora, poética ou artística, que nos inspiram em sua visão e imaginação, mas podem não ter muito a oferecer no aspecto da segurança material. Em cada uma dessas situações, há algo de desigual ou desbalanceado acerca do relacionamento. Somos fortes e eles são fracos, ou vice-versa. Temos que nos perguntar por que atraímos relacionamentos desse tipo nesses momentos. Qual é a ligação que eles têm para nós? Qual é a lição que eles podem nos dar? O que acontece conosco quando salvamos alguém? Por que temos uma opinião tão depreciativa de nós mesmos a ponto de nos colocarmos nas mãos de pessoas que nos tratam tão mal? Se estivermos procurando um salvador, que desejos não satisfeitos do princípio de nossa vida estaremos realizando? As pessoas geralmente relacionam-se com nossa vida por um determinado motivo. Se somos atraídos por tipos sonhadores e poéticos agora, isso deve dizer algo sobre qualidades que precisamos integrar à nossa consciência para nos tornarmos mais completos. Como foi mencionado no caso de Laura, também podemos sentir uma atração irresistível por pessoas inatingíveis ou incapazes de retribuir o nosso amor da maneira que precisamos. Por que isso? Não há respostas prontas, mas eu, com certeza, exploraria a possibilidade de um dilema edipiano e resoluto. Ainda estamos tentando roubar nosso pai de nossa mãe? Ou vice-versa? Ou haverá um impulso quase religioso em nós que identifica os sacrifícios pessoais com o caminho da salvação e da redenção espiritual? O que há com o trágico que nos atrai tanto? Será que há um lado de nós absolutamente apavorado com a perspectiva de um relacionamento de compromisso, de forma que continuamos atrás de pessoas que nunca conseguiremos estabelecer esse tipo de união? Amar alguém inatingível significa que podemos fantasiar o quão maravilhoso seria se apenas pudéssemos estar sempre com aquela pessoa, o que é muito diferente da realidade da vida doméstica. Em alguns casos, Netuno em trânsito, formando aspecto com Vênus, tanto o trígono e o sextil quanto os ângulos difíceis, coincide efetivamente com a perda ou o abandono de alguém que amamos. Através do divórcio, da morte ou alguma outra forma de separação. Se isso ocorrer, precisamos dar um tempo para lamentar aquilo que perdemos. De modo geral, esses trânsitos, especialmente o trígono, o sextil e algumas conjunções em bom aspecto, indicam um tempo em que a capacidade para apreciarmos o mundo à nossa volta é intensificada. Nosso coração se expande, está cheio de amor, não apenas por uma só pessoa, mas por toda a humanidade e todo o resto da criação. A beleza nos toca com facilidade e sentimos-nos mais meigos e carinhosos em relação aos outros. A expressão criativa pode atingir um nível alto constante, juntamente com uma maior apreciação de qualquer uma das artes. Quando Netuno transita Vênus, qualquer coisa que nos leva além das fronteiras de nosso eu separado nos atrai. E isso vale para os sentimentos religiosos, espirituais e místicos intensificados. Muitas pessoas têm esses sentimentos nessa época. Entretanto, a quadratura e a oposição em trânsito e uma conjunção em trânsito que apresente um aspecto dificultoso pode nos tornar mais impetuosos ou sentimentais do que o normal. Estamos tão desesperados por amor e afeição que procuramos essas coisas em qualquer lugar onde as possamos encontrar. Situações essas que podem dar surgimento à promiscuidade ou à falta de discriminação na escolha de parceiros. O impulso de transcender as realidades mundanas da vida diária
Também pode se manifestar numa procura de prazeres desordenada e, frequentemente, na indulgência excessiva em relação às drogas e ao álcool. Como acontece em qualquer trânsito de um planeta exterior para Vênus, podemos sentir uma alteração ou mudança em nosso sistema de valores, naquilo que achamos bonito ou esperamos receber da vida. Se sempre colocarmos nossa fé no dinheiro ou no sucesso material como fim último da existência, provavelmente descobriremos que há outras qualidades e bens menos tangíveis do qual necessitamos para uma relação verdadeira. Há algo de paradoxal acerca da maneira pelo qual os trânsitos Netuno-Vênus funcionam. Às vezes, eles não nos dão o que desejamos, de forma que somos forçados a procurar nossa felicidade de algum outro jeito. Às vezes, esses trânsitos nos dão com precisão aquilo que nosso coração deseja, mas logo descobrimos que o obtido não era tudo o que pensávamos que seria. O caso de Ned é um bom exemplo disso. Quando Netuno, em trânsito, formou uma conjunção com a Vênus na sua casa 8, ele ganhou uma grande quantidade de dinheiro através de uma herança. Acreditando que o dinheiro resolveria todos os problemas de sua vida, ele esperava pela herança por algum tempo. Mas o legado não resolveu coisa alguma. Ele continuou sentindo uma tristeza e um vazio interior que nem mesmo todo o dinheiro do mundo seria capaz de curar. Quando acontece algo assim, temos que repensar todo o nosso sistema de valores e procurar em outra parte o tipo de realização que procuramos.